Uma das, um dos motivos que eu selecionei o texto do Seitenfuss para introduzir as questões fundamentais de relações internacionais é o seguinte conceito de relações internacionais, que ele é curto e fala muita coisa para a gente, né? Então, o que ele coloca? Eu vou ler e vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso. Ele coloca as relações internacionais, as RI, então ele está tá falando sobre não especificamente a disciplina, mas o objeto dela, né, como sobre o geral, né, como as relações internacionais ocorrem, né? Então ele coloca assim: define-se como o conjunto de contatos que se estabelecem através das fronteiras nacionais entre grupos socialmente organizados. O que tem de interessante nessa definição, além dela ser curta e bem precisa? Ela é, ao mesmo tempo que ela é curta, precisa, ela também é abrangente, porque você não se reduz, não, porque o conceito não se reduz apenas ao contato entre estados, né? Então é o conjunto de contatos, então é uma série de formas diferentes de contatos, não é só diplomacia, não é só conflito, mas envolve comércio, conteúdos culturais, né? Todo tipo de fluxo de comunicação, né, que se estabelecem através das fronteiras nacionais. Então, se eu estou falando que existe uma fronteira nacional, eu também estou entendendo que existe uma questão de soberania nacional, né? Existe uma soberania nacional num sistema internacional, onde os fluxos que ultrapassam essas fronteiras vai caracterizar a dinâmica de todo o mundo, né? Todo o sistema internacional. E ele coloca os fluxos que passam através das fronteiras nacionais entre grupos socialmente organizados. Então, um grupo socialmente organizado, ele pode ser desde o próprio Estado soberano, né, realizando suas ações no sistema internacional, no ambiente, né, assim como grupos que podem ser domésticos, podem ser transnacionais, né, mas que tenham algum tipo de identidade, né? Então, tem uma organização que caracteriza esse grupo como um Estado nacional, como um ator doméstico, pode ser uma empresa, né? Pode ser um partido, pode ser uma transnacional, uma empresa transnacional, pode ser um movimento social, pode ser igrejas, né, religiões organizadas, enfim, grupos indígenas, enfim, uma infinidade de grupos que estão organizados socialmente e que atuam de alguma forma, ou ativamente ou passivamente, diante desses fluxos que ultrapassam as fronteiras, né? Então, esse é um conceito bastante interessante, porque ele não fica centrado nos estados e nas organizações internacionais, por exemplo. As organizações internacionais que eu estou dizendo do ponto de vista aquelas intergovernamentais, né, que é composta pelos estados. Mas esse conceito abrange vários temas, vários atores e a diversidade de fluxos que ocorrem no mundo contemporâneo. Assim, algumas questões vão surgindo. Uma questão que aparece e que para a gente é importante entender é a ideia das relações internacionais, um pouco que já acabamos de falar um pouco aí desse conceito, e a questão da política externa. Política externa é uma das áreas de estudo das relações internacionais enquanto disciplina, né? E a política externa, ela é o conjunto das ações, das escolhas, do comportamento do Estado nacional no nível internacional.
tá certo? Então, quando a gente se refere à política externa, a gente está se referindo ao Estado no sistema internacional. No entanto, conforme o próprio conceito que a gente já discutiu demonstra, o conjunto da ação do Estado não é só, no nível externo, não é só restrito a ele. Existem outros componentes, existem uma diversidade de atores. Né? O Estado não necessariamente é um ator unitário. Né? Então, vai envolver uma série de questões que a gente vai caminhando e vai diferenciando as duas dimensões desse total das relações internacionais, que é o que a gente pode chamar do externo e o doméstico. Né? Se eu falo que existe um externo e existe um doméstico, eu estou dando foco na ideia de que existe um Estado que é soberano e que tem autonomia sobre o seu, pelo menos em tese, né? Sobre o seu território, né? E sobre a sua população, principalmente. Né? Então, isso eu não estou avançando muito nisso. Na aula que vem eu vou tentar trabalhar um pouco melhor isso, ok? Então eu tenho a fronteira estatal, ela é importante para determinar o entendimento das relações internacionais. Assim, se no ambiente externo, o que é o externo, então aqueles fluxos que são trabalhados do ponto de vista que o Estado faz parte de um planeta, ele tem uma determinada localização, ele tem determinadas características, né, tem suas questões estruturais colocadas, né, do ponto de vista geopolítico, e tem também uma dimensão doméstica, onde tem outras características muito claras, que é o seu sistema político, como os atores interagem internamente. Observe que aqui o nosso foco sempre é político. Então, quando a gente faz essa análise do que é o externo e do que é o doméstico, a política nacional, a política doméstica, o foco é a política, tá? Não quer dizer que a gente não considera as questões jurídicas, econômicas, né, culturais, ambientais, mas o foco da análise são as relações de poder que ultrapassam essas fronteiras nacionais. Tendo essas duas questões colocadas e extraídas a partir do conceito que a gente discutiu inicialmente, né? Então, com esse foco, o que se verifica? Que no campo das relações internacionais, que ela nasce mais focada no âmbito do Estado, do estudo diplomático, das guerras, ocorre cada vez mais uma ampliação de temas possíveis de estudo. Assim, o que se verifica é que os temas são ampliados. E o que é um tema ampliado? Por exemplo, até os anos 70, o tema do meio ambiente não era muito importante. Ele vai ter, no início dos anos 70, uma inclusão, né, no campo das relações internacionais. E nos anos 90, definitivamente esse tema vai ser incluído. Então, esse é o chamado novo tema. Hoje nem é muito novo, né? Já é mais velho. Mas, por exemplo, a questão das novas tecnologias, elas vão inserindo uma diversidade de novos temas no campo das relações internacionais. Então, por exemplo, você pensar, e aí o vídeo que foi indicado já demonstra um pouco isso, pensar a transição do poder mundial, do Ocidente centrado nos Estados Unidos, para o Oriente centrado na China, isso que está ocorrendo atualmente, é importante considerar questões como a inteligência artificial, o 5G,
internet das coisas, enfim, a ideia de supremacia digital, onde as potências mundiais precisam ou entendem que é necessário ter um domínio cada vez maior desses assuntos. Então, esse é um assunto, um novo tema que vai sendo inserido. Né? Então, essa é a ideia. E na medida que um tema entra em relação, esse tema não vem à toa, ele vem e traz também novos atores nas relações internacionais. É lógico que os atores tradicionais, como o Estado, as organizações internacionais intergovernamentais, elas esses atores vão sofrer alterações, né? Vão incluir sistemas, vão sofrer adaptações organizacionais para que trabalhem esses novos temas. Mas também aumenta no âmbito internacional atores com novas formas de poder, como a gente já discutiu na aula anterior, a ideia de poder cibernético. Então, atores como, por exemplo, empresas, né, transnacionais de tecnologias, chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia digital, como Amazon, como Google, com a Tencent na China, né, a Huawei, vão tendo importância cada vez maior no sistema internacional, pois aqueles fluxos que ultrapassam as fronteiras nacionais vão cada vez mais dependendo desse tipo de tecnologia e desse tipo de ator que congrega ou acumula uma diversidade de recursos de poder cibernético. Então, esse é um novo tema e uma gama de novos atores que se apresentam. Né? Então, o texto também vai dando pistas muito importantes dessa realidade que vai se alterando. E basta ler o texto para começar a entender isso. No entanto, algumas coisas que a gente pode classificar na disciplina de Relações Internacionais. Pelo menos 3 classes de objeto de estudo que, de alguma forma, a gente vai trabalhar. A primeira é a mais clássica, né, que é a relação que está no nome, relações internacionais, relações entre Estados, principalmente. Aí é a grande quantidade de assuntos que são trabalhados. Né? Aí entram as relações não estatais ou transnacionais, essa que foi referenciada como que inclui novos temas, novos atores, onde o externo e o doméstico se combinam. Né? As fronteiras entre o que é externo e doméstico não ficam tão claras, né? Elas não ficam tão claras. E o sistema internacional, na sua dinâmica, como ele se organiza, se ele é bipolar, multipolar, né? Se está havendo uma transição de poder, né? Quais os atores são dominantes, enfim, tudo que se relaciona a esse ambiente como um todo, ou seja, é o estudo, vamos dizer assim, sistêmico das relações internacionais. Então, essas 3 classes é importante ter de objetos, ter bem claro na mente, porque todo estudo que for sendo trabalhado ao longo da disciplina e ao longo do curso, assim como no seu campo de atividade depois de formado, de alguma forma vai se relacionar a essas 3 classes. Ok? Então, é importante ter isso em mente. A outra coisa que eu gostei bastante do texto do Seiterfus é que ele apresenta a ideia de que, primeiro que a gente vai avançar um pouco mais tarde sobre isso, a disciplina tem uma origem muito anglo-saxônica, né? Mas a gente está no Brasil, né? A gente está num país que seria mais periférico. E assim, a ideia de que o estudo das RI é um só no mundo todo não é tão verídica assim. Né? Vai depender
da ótica que se tem em cada local. É lógico que não estamos desconsiderando que grande parte a maior parte da evolução da disciplina, dos estudos realizados, da influência teórica, acadêmica, tem nos países ocidentais desenvolvidos um ponto o maior ponto de influência. Né? Agora, por estarmos no Brasil, é importante a gente olhar, perceber ou ter consciência de que o nosso olhar é um pouco diferente, devido às nossas características, devido às nossas necessidades, que muitas vezes são necessidades muito diferentes dos países desenvolvidos. Né? Afinal, não somos desenvolvidos, então temos problemas de desenvolvimento econômico e social e temos problemas de manter a autonomia dos estados, são estados mais frágeis. Então, aí já temos aí uma diferenciação importante. Sem falar da questão do passado colonial. Né? Então, essa ideia está bem colocada lá no texto, basta ler e entender, ou pelo menos iniciar esse entendimento. Aí algumas coisas que eu queria colocar sobre os quadros que aparecem no texto. Né? Vocês vão ver que esse tipo de observação vai estar presente em vários manuais assim, de relações internacionais. Esse seria um de introdução. Depois vocês vão ver outros manuais, principalmente os teóricos, mas na disciplina de teoria 1, teoria 2. Nesse caso aqui, a gente tem algumas coisas para lembrar. Né? A primeira coisa aqui o autor vai se pautar por... Veja que ele pega esse quadro a partir de uma outra fonte, né? Esse quadro que vocês estão colocando. Está difícil de ler aqui. Eu imagino, normalmente seria os otimistas e os pessimistas, né? E no caso, normalmente seriam os chamados idealistas liberais. Mas aqui eu não sei se aparece... Eu acho que não. Né? Eu acho que é idealista, mas não marxistas. Mas independente do que for, esse tipo de quadro a gente vai aprendendo, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Não é? Porque a gente poderia colocar que são grandes paradigmas. Aqui tem uma divisão em 2 paradigmas, muito baseado na ideia de natureza humana. Né? Que na filosofia política você vai ter aquela natureza humana mais de que o homem é bom por natureza, o homem é mau por natureza. É uma forma que a gente trabalha, né? Então os realistas, como autores como Maquiavel, por exemplo, Hobbes, vão estar nesse campo aqui, né? E daí vai ter toda uma divisão. E aqui, como Kant, né? Como Rousseau, vai estar nesse outro campo, mais otimista, vamos dizer assim, do ponto de vista da natureza humana. Bom, eu não vou entrar tanto aqui nessa questão, porque nessa disciplina, como eu já informei, eu vou trabalhar um pouco com a ideia de que se temos alguns paradigmas grandes nas relações internacionais, mais ou menos são esses aqui, o realismo, o liberalismo e o marxismo. Então, muitas vezes eu vou voltar a trabalhar com isso para a gente ir demarcando o espaço. Né? Porque são grandes teorias, vamos dizer assim, grandes fábricas de teorias. É como se fosse são quadros gerais, onde temos alguns elementos que denotam essa escola, ou essas abordagens, e a partir dessas abordagens mais gerais, que eu estou chamando de paradigmas, as teorias vão se desenvolvendo. E daí os enfoques teóricos vão se subdividindo. E essa é uma das características marcantes na disciplina de Relações Internacionais. Ela em geral, se utiliza muito dessas subdivisões crescentes que a gente vai olhando. E aí no próprio texto do Seyden-Fuss,
ele vai ter um outro quadro que ele vai tentar fazer ali uma divisão, né? Então eu não queria que vocês entendessem isso como algo muito fixo e não mutável. Varia um pouco de interpretação para interpretação, né? Inclusive é muito difícil fazer esse tipo de quadro. Às vezes o quadro vem para ajudar e pode ser que não ajude tanto. Veja que às vezes ele divide aqui em 6 colunas, né? Olhando o Estado enquanto ator unitário e racional, né? Aqui 3 colunas para Estado, ator unitário e racional, e aqui o Estado ator fragmentado. Então não entende que essa unidade, a ideia de o Estado como um ator unitário não existe, né? Não é possível. Então e ele subdivide aqui mais, não é 6, perdão, era 3 lá e 4 aqui, né? Então observe que esse tipo de, de divisão, ele vem porque você está colocando a característica do Estado. Se é o Estado como ator unitário ou ator não unitário, né? Fragmentado. Se eu utilizasse outra forma de divisão, então essas possibilidades seriam diferentes, né? Então, por exemplo, no caso dessa divisão, que eu particularmente acho mais interessante, o foco da divisão desses paradigmas estão principalmente centrado na unidade da análise. O que a gente coloca como unidade da análise? Qual é a unidade mínima dessa abordagem teórica, né? No realismo político, né, que a unidade da análise é o Estado, a ideia do Estado unitário. Então, é o Estado. Então, isso caracteriza o início do que a gente pode chamar de realismo. Para o liberalismo, esse Estado ele já não é a unidade da análise. A unidade da análise do liberalismo, isso de forma sempre exagerada, tá? São os grupos políticos, né? Então, ele permite ver atores domésticos, assim como o Estado, e também os atores transnacionais. Então, são os grupos. Já o marxismo, os grupos, os indivíduos, né, o marxismo, a unidade da análise não é tanto o Estado, né? Então, e nem a fragmentação, mas são as classes sociais. Então, observe que de uma forma ou de outra, a gente poderia criar várias tabelas aí, né? E você que vai ter que se posicionar diante de tanta coisa que você provavelmente vai ver diferente aqui, tá? Então, essa é uma das coisas que eu queria explicar. A tabela, mais ou menos, vai sendo explicativa. A gente vai devagar avançando nessas questões, né? Mas observe que, mesmo nessa divisão que foi proposta pelo Seitenfuss, você vê autores que se repetem, né? em alguns locais, né? Então, o cara está na abordagem de ator unitário e fragmentado, né, ao mesmo tempo. Então vai variar um pouquinho, né? Então, como o Kyoheim aparece em 2 lugares, né? Então, o Krasner, imagino que aparece em 2 lugares. Então, tem muitas formas de interpretar esse tipo de coisa. Mas essas gavetinhas, vamos dizer assim, que a gente vai colocando cada autor, né? Veja aqui que você vai, eu coloco aqui, eu coloco ali, vai sendo uma forma que a disciplina de relações internacionais trabalha e que você vai ter que ir se acostumando. Mas é importante que você, ao longo do tempo, vá determinando aquele que é o mínimo múltiplo comum, vamos dizer assim, do que você está enxergando e você vai se orientando nesse ponto. Tá? É a disciplina de teoria 1 e teoria 2 que vai permitir você avançar um pouco mais. Aqui, então, só para a gente resumir, eu vou ficar mais concentrado nesses 3 paradigmas. Ok?